Os evangelhos sinóticos. Evangelhos sinóticos. Quem sabe quais são os evangelhos sinóticos? Né? Abra sua Bíblia. Qualquer evangelho aí, nós vamos usar os três. Tá? Mas abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5, para iniciarmos. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 5. Marcos 5 de novo. Né? Porque eu fico pasmo quando eu vejo algumas coisas e algumas situações, né? E quando eu estou pregando, muitas vezes, né, eu começo a lembrar do texto que eu estudei para pregar. E aí, rapaz, começa a vir no domingo hoje, a pregação do domingo que vem, começa a vir, né, algumas coisas, e aí eu começo a lembrar de algumas situações. Por exemplo, hoje, né, Marquinhos, meu cunhado, sofrendo de novo com o Flamengo perdendo. E aí, né, eu sou o profeta. Domingo, sabe o que acontece? O Marquinhos vai estar na igreja, vou ter que falar de quem? Falar do Flamengo, passando vergonha como sempre. Mas a verdade é, eu fico pai, eu fico doido quando chego lá no trabalho. O Thiago, ele é do outro vestiário, mas eu sou do vestiário do prédio 2. No prédio 2, meu irmão, os caras são fanáticos em futebol. Pensa num negócio de louco. Tem um cara que, o cara sabe tudo de futebol. O cara é fera. Todo mundo fala assim, esse cara aí, meu irmão, ele vai substituir o técnico, ele vai ser comentarista da CBN, ele vai ser não sei o quê. Porque, cara, ele sabe tudo. Ele fala da escalação, ele fala de não sei o quê, ele fala que tem que substituir não sei quem, ele reclama do salário do jogador. Outro dia ele falou assim, rapaz, nós estamos quase pagando o salário dos jogadores com o nosso sócio torcedor. O cara é fanático, ele paga o sócio torcedor. Ele dá, né? E ele pensa assim, eu estou quase pagando já o salário do time, né? Ajudando lá com o sócio torcedor. O outro começa a falar assim, aquele juiz é ladrão, o Flamengo, mesmo perdendo, ele ganha, o Flamengo faz o que quer e tal, isso e aquilo. Aí tu vê, né, os caras discutindo o tempo todo por causa de time de futebol. E eu falo, rapaz, esses caras realmente vestem na camisa do time, esses caras, né, realmente apostam em algo. O cara paga para ser torcedor, o cara, né, ele conhece toda a escalação do time, ele sabe o que tem que ser feito, o que vai ser feito, o que acontece. Ele reclama do técnico, ele reclama do juiz, ele reclama de tudo. E eu falo, rapaz, por que será que nós, como cristãos, não vestimos a camisa de Cristo e fazemos a mesma coisa? Porque eu fico impressionado com como aqueles caras, eles se dedicam ao futebol. E muitas das vezes nós, como cristãos, nós não nos dedicamos como esses caras se dedicam às coisas que são deste mundo, às coisas que simplesmente o técnico vai trocar, o jogador que ele tanto ama lá no Flamengo, daqui a pouco bota a camisa do Fluminense e não está nem aí, porque ele está preocupado com o salário dele, ele está preocupado com a proposta que vai fazer para ele jogar no Barcelona, para ele jogar no time do Vasco, não importa qual time, mas opa, o salário vai ser mais alto, opa, aqui a proposta é melhor, aqui o time é de mais nome. Então eles estão preocupados muitas das vezes com isso, e muitas das vezes a gente vê homens lutando, brigando, se degladiando por conta de um time, por conta de jogadores que vão passar, que vão deixar para lá. Mas nós, para pregar o Evangelho, nós, para viver o Evangelho, não lutamos da mesma forma, não acreditamos com a mesma intensidade, não pregamos com a mesma vontade, não falamos do jeito que esses caras falam, com tanta paixão do Evangelho. Eles falam com muita paixão do futebol, e nós não falamos com a mesma paixão do Evangelho. E aí, eu pregando semana passada, eu vi, né, eu comentei a respeito que de Jesus, ele estava na terra dos Gadarenos. Jesus, ele volta da terra dos Gadarenos e ele encontra Lázaro. Só que eu falei algo que começou a mexer comigo. Por quê? Quando eu falo a respeito do Gadareno, eu sempre lembro que algo é impressionante sobre essa história. Porque um homem foi liberto por Jesus. Quantos homens foram libertos por Jesus?
Ninguém ouviu? A história dos gadarenos aqui que eu acabei de falar. Eu falei domingo passado, tinha um homem que foi liberto por Jesus. E aí na hora que eu falei isso, eu falei, rapaz, um homem foi liberto por Jesus, porque isso está escrito aonde? Aonde não te botou hoje. Rapaz, Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 2, o que está escrito? E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, o quê? Um homem com espírito imundo. Aí você vai no Evangelho de Lucas, e Lucas vai dizer assim: e quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro vindo da cidade, que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. A Bíblia tem os chamados evangelhos sinóticos. São os três evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses textos, eles se combinam. Eles contam praticamente a mesma história. Só que um vai acrescentar uma coisa, um vai falar outra. Só que esses textos, eles sempre vão bater em si, né? Eles vão contar a mesma história. Aí você lê Marcos, ele está falando que Jesus veio e encontrou um homem. Você lê Lucas, Jesus veio e encontrou um homem endemoniado. É a mesma história. Mas quando você lê Mateus, capítulo 8, verso 28, e tendo chegado ao outro lado, a província dos Gerzenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindos do sepulcro, tão ferozes e eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Os endemoniados, eles eram nervosos, ferozes, quase que os nervosos e furiosos, igual eu dirigindo, né? Nervosos e furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. Mas a verdade é o seguinte: Mateus fala dois endemoniados, Lucas e Marcos falam apenas um endemoniado. É a mesma história. Por mais que você fale assim, não, pastor, a história de cima, Jesus estava na terra dos Gadarenos. A história de baixo, Jesus estava na terra dos Gerzenos, porque a minha outra versão diz os Gerezenos. Aí uma versão vai falar Gerezenos, outra vai falar Gergezenos, outra vai falar Gadarenos, mas a verdade é, Jesus chegou à província dos Gadarenos, ou dos Gergezenos, e ao encontro dele foram dois endemoniados. Mas por que será que Marcos e Lucas apenas dizem um endemoniado? Será que a Bíblia está se contradizendo? Será que a Bíblia tem uma falha, um erro aí que a gente encontrou? Não, na verdade é o seguinte: desses três homens, apenas um era discípulo de Jesus. Apenas um andou com Jesus e viu o que estava acontecendo. Viu exatamente como era a história. Então ele pode escrever exatamente o que ele viu. Mateus era discípulo de Jesus. Ele, ao chegar naquele lugar, eu creio que eles viram aquele homem endemoniado, ou aqueles dois homens endemoniados, e simplesmente falou assim: rapaz, são dois endemoniados, né? Pode ser que ele ficou com medo, pode ser que um falou assim: meu Deus, corre agora, o que nós vamos fazer? Eu fico pensando em cada discípulo reagindo de uma forma. Eu sabia que não era para a gente ter vindo para cá. A gente já passou um perrengue, né, na tempestade no meio do mar. Jesus estava dormindo no barco, a gente quase morreu, e agora ele encontra esses dois homens ferozes, nós vamos morrer. Só que ao continuar da história, você vai ver que aqueles homens se rendem aos pés de Jesus e são transformados. Só que a cidade expulsa Jesus. Por quê? Porque Jesus deixa que os demônios vão até os porcos se precipitam, e a cidade preferiu os porcos do que a Jesus. Mas o mais interessante é, porque Lucas e Marcos escrevem apenas um ano. Eu fico pensando, esses dois caras, eles vêm anos depois, muito tempo depois de pesquisar. Lucas era discípulo de Paulo, mas aí ele vem aqui na cidade e fala assim: quando Jesus passou aqui, o que ele fez? Eles pensam assim: rapaz, teve um homem que todo mundo conhecia que ficava nos sepulcros. Sabe por que a minha família é salva hoje? Sabe por que a minha família hoje conhece Jesus? Porque esse homem que estava lá no sepulcro,
Ele conheceu Jesus e evangelizou a minha casa. Sabe por que aquela família lá foi transformada? Porque esse homem que um dia conheceu Jesus, ele pregou para aquela família, ele orou e alguém foi curado, ele falou do amor de Jesus, e quando Jesus voltou a essa cidade, essas pessoas tiveram um encontro e a presença dele fez com que eles fossem curados, com que eles fossem libertos. Esse homem, ele começou a pregar o Evangelho. A Bíblia diz que o Gadareno, ele começa a pregar para uma província, né, de 10 cidades, toda a região de Genezaré, toda aquela região ali, ela é evangelizada por aquele homem. Aí eu fico pensando, a cidade ia lembrar de um cara que não pregou de Jesus? Aí eu fico pensando que esse cara aqui foi aquele que vestiu a camisa. Foi o cara que falou assim: rapaz, eu quero jogar no teu time, Jesus. Né? Você vai ver a continuação da história. Esse cara, ele vai atrás de Jesus. Na hora que Jesus está entrando no barco, fala: Jesus, deixa eu ir contigo. Deixa eu ir contigo, Jesus. Aí Jesus fala para ele: não, fica e fala para os teus o que eu fiz contigo. Só que aquele cara não se contentou em ficar só dentro da casa dele e falar assim: ah, Jesus me libertou do sepulcro, Jesus me libertou da morte, Jesus quebrou os grilhões, Jesus quebrou as cadeias que me prendiam, porque eu arrebentei correntes, eu arrebentei cadeias, eu fiz de tudo e ninguém conseguia me deter. Mas esse Jesus, ele me libertou e mudou a minha história. Aí eu começo a pregar para todo mundo e todo mundo fala assim: ei, esse aqui que ninguém dava conta dele, agora é homem de Deus. Esse aqui que ninguém conseguia deter, agora é homem de Deus. Aquele cara, ele marcou a história. Por quê? Porque ele ouviu a voz de Jesus, ele mergulhou no que Cristo tinha para ele, para que toda a cidade fosse impactada. Talvez o outro saiu dali liberto, mas ele falou assim: ah, eu vou ser um crente de banco, eu até vou na igreja, mas eu vou ficar sentado. Ah, eu até vou andar com esse tal de Jesus, mas só de longe. Está entendendo? Muitas das vezes eu fico me perguntando: como é que vai ser, o meu nome daqui a 50 anos, 100 anos? Será que alguém vai lembrar que eu existi? Será que eu vou marcar a história, a família de alguém, de uma forma que as pessoas falam assim: rapaz, um dia um homem pregou, o meu pai se converteu, o meu filho se converteu, alguém se converteu, e isso mudou a história da nossa casa? Será que eu vou ser apenas aquele que entrou na igreja e não impactou a vida de ninguém? Será que eu vou ser aquele que entrou, saiu, ou aquele que falou assim: ah, eu vou ficar perdendo a minha juventude com Jesus, nada, eu vou perder a minha vida com Cristo, nada, eu tenho muito para curtir? E aí, por mais que ele tenha me libertado, me tirado da beira do abismo, me tirado das drogas, me tirado de uma vida totalmente perdida, agora eu vou andar tranquilo, está muito bom. Mas esse cara não, ele não se conteve em só estar. E o meu desafio para você é esse, é exatamente esse, é fazer como aquele homem. Porque se tem um cara que eu me comparo na Bíblia, uma vez o pastor falou assim: qual história você se compara na Bíblia? Aí os pastores estavam lá: não, eu me comparo com a história de José, de não sei quem, de isso, daquilo, Davi e tal. Aí ele falou assim: e você, pastor Paulo? Aí eu falei para ele assim: o endemoniado da Gadareno. Que isso, rapaz, o endemoniado? O endemoniado da Gadareno. Ninguém dava nada por ele, ninguém acreditava naquele homem, mas um dia ele teve encontro com Jesus. Está entendendo? A minha vida dele foi mudada. E aí eu fico pensando: tá, mas se eu quero ser igual a esse cara, eu preciso fazer o que esse cara fez. Eu preciso entender que o evangelho não pode ficar preso dentro de 4 paredes e eu defendendo aquele me ver, quebrar, que não sei o que. Não, a verdade é: esse evangelho precisa chegar lá fora. Esse evangelho precisa chegar, às bocas de fumo, às portas dos bares, às casas de pessoas que estão frustradas, às casas de pessoas que estão completamente destruídas. Se eu quero ser comparado a um endemoniado que ninguém dava nada por ele, no mínimo eu tinha que pregar para 10 cidades. Eu falei assim: rapaz, imagina eu pensar em ser um Davi. Eu só queria ser igual o endemoniado. Mas aí Deus, ele vem e te desafia e fala assim: rapaz,
Por mais que você ache que, por mais que você pense que você é o menor de todos, ainda para ser o menor você vai ter que fazer muita coisa. Está entendendo? Então, o meu desafio para você é: vista a camisa do Evangelho. Vista a camisa para andar com Cristo e dizer: ei, Senhor, eu não vim para esse mundo para simplesmente passar, para simplesmente ficar. Eu vim para marcar histórias, eu vim para transformar vidas, eu vim porque eu sou escolhido desde o ventre da minha mãe para mudar alguma coisa, para plantar alguma coisa, para que vidas sejam impactadas pelo que o Senhor fez em mim e através de mim. Está entendendo? Então eu quero, com você, dar uma meditada em Ezequiel capítulo 47, versos 3 ao 6. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam no joelho, e mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam nos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que deviam passar a nado, ribeiro pela qual não se podia passar. A verdade é que Deus tem um projeto de vida para cada um de nós. Por mais que no meio do caminho a gente tenha se desviado, por mais que no meio do processo a gente tenha parado, Ele tem um projeto para cada um de nós. Projeto que um dia nós só alcançaremos se nós renunciarmos à nossa própria vontade, renunciarmos o nosso eu. Porque está tão frio, o que eu vou fazer lá na igreja hoje? Mas está muito calor, um dia de sol quente, bonito, eu vou fazer um churrasco, eu vou ficar na oral em casa, e aí dá aquela lombeira, o que eu vou fazer na igreja? Vou dar descansado agora, porque amanhã é segunda-feira, eu tenho que trabalhar, está entendendo? Então a gente precisa, para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida, é necessário com que a gente dê lugar ao Espírito Santo, é necessário com que a gente renuncie às nossas vontades, muitas das vezes os nossos desejos, porque estou cansado, eu já fui no culto do domingo passado, eu estou cansado, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, e aí a gente vai absorvendo as vontades da carne e deixando o projeto, o sonho, o propósito de Deus para a nossa vida ficar por trás. Deus criou o homem para ser governado pelo Espírito, mas o pecado levou o homem a viver sob o governo da carne. E em Ezequiel, o que podemos aprender? Podemos aprender que existem águas que nos dão nos tornozelos. O interessante é que Ezequiel estava sendo conduzido por um homem, O verso 2 vai dizer assim: ele me guiou pelo caminho. Aí eu falei assim: Deus, o que o Senhor quer falar com me guiar pelo caminho? É que muitas das vezes a gente precisa ouvir a palavra da liderança. A gente precisa ouvir, que Deus ele tem alguém para nos guiar, alguém para nos seguir. Tem gente que fala assim: eu não preciso de um líder, eu não preciso porque eu já sou bom, porque eu já sei andar sozinho, porque eu faço do meu jeito. E pastor, para que pastor? Eu tenho que falar. Uma cidadã falou para mim um negócio. Eu tenho que comunicar ao pastor. É só isso que ele tem que saber, que eu vou fazer. Fiquei olhando e falei assim: comunicar ao pastor. Aí na hora que cai, na hora que se afunda no pecado, no lamaçal da desgraça, da prostituição, das drogas, do adultério, aí, pastor, me ajuda. Eu caí porque o pastor me levou, porque o pastor me deu atenção. Aí, está entendendo? A gente quer respeitar o pastor de uma forma, que ele está lá embaixo, e outra é cobrar porque eu caí, cobrar porque eu não quis ouvir a orientação.
né? Se obedecermos a direção do Espírito Santo de Deus, Ele nos conduzirá a uma experiência mais profunda com Deus em nossa caminhada cristã. Você vai ver aqui ele entrando pelas águas, havia muito pouco, né, de água cobrindo aquele homem. Muito pouco do homem estava coberto. Eu posso entender que essas águas rasas, ela fala da nossa primeira experiência com Cristo. A gente vê isso, se entregou e a gente fala assim, rapaz, uma galera aceitou Jesus, e aí você vai ver 10 aceitaram Jesus, só um ficou. Está entendendo? Muitas das vezes acontece isso. Acontece muitas das vezes também que você vai ver que 10 aceitaram Jesus, mas aqueles 10, eles vão falar o quê? Eu quero mais desse Jesus. Eu sei que eu estava vivendo naquele mundo. Aí ele vai querer águas só no tornozelo, ele vai querer crescer um pouco mais, ele vai querer águas mais profundas, né? O mensageiro divino conduziu pelas águas e elas não ficaram muito tempo naquela profundidade, né? Eles não ficaram muito tempo naquela profundidade. Eles começaram, opa, as águas estão no tornozelos, é hora de medir mais 1000 côvados, porque eu quero um pouco mais. Existe novo convertido, ou existem pessoas que elas voltam para a igreja e elas falam assim, não dá para eu ficar parado, eu já perdi muito tempo no mundo, eu já perdi muito tempo nesse mundão ali que estava só desgraçando a minha vida, só destruindo a minha vida. Eu estava sendo conhecido como cachaceiro, eu estava sendo conhecido como isso, como aquilo, a minha família estava se destruindo, por quê? Por conta dos meus erros. Mas agora que eu voltei para Jesus, eu não quero água só nos tornozelos, eu quero água no joelho, eu quero afundar um pouco mais, eu quero entrar um pouco mais, eu quero viver um pouco mais do Evangelho. Águas que, né, nos dias pode dizer assim, ó, depois de medir mais uma milha, as águas aumentam até a profundidade dos joelhos. Os joelhos podem muito bem referir-se também à oração. É a hora que a gente tem que, né, entender que a nossa caminhada cristã, ela só vai evoluir se a gente falar assim, opa, eu preciso de um pouco mais de intimidade com Deus. O namoro não é assim, né? O cara começa a namorar a menina, ele é tímido, né? Tem aquelas palavras, tímido pra caramba. Então, aquela dificuldade pra falar, não sei o quê. Aí depois já fala uma besteira, já sofre aqueles pesos de merda, aí fala assim, pô, saco. Mas aí, no início, né, falta intimidade com a menina que tem tudo sério, não sei o quê. Mas na hora que começa a ter intimidade, aí já começa a falar demais, começa a falar um monte de gracinha, quer tirar uma coisa amiga, quer fazer um monte de coisa. Mas a verdade é que a nossa vida com Deus, ela precisa ser uma vida de intimidade. A gente precisa entender que Deus ele precisa de um relacionamento com a gente. Ou na verdade nós precisamos de um relacionamento com Deus. Não adianta a gente dizer que é cristão, não adianta a gente dizer que é filho e não falar com o Pai. Dizer que é filho e viver longe do Pai. Então é necessário, né, entender que as águas do joelho elas estão chamando para um pouco mais de intimidade, um pouco mais de oração, um pouco mais de busca. Um cristão não cresce a menos que a oração se torne parte regular da sua vida cotidiana. A Bíblia diz que esse rio ele descia do altar do trono de Deus. E o altar me chama para cada dia mais próximo dele. Uma forte vida de oração mudará a maneira como você age, porque a oração e o jejum, eles não mudam Deus de forma alguma. Não, eu vou jejuar, porque Deus vai mudar, eu não sei o que não. Deus não vai mudar. A verdade é, o jejum ele vai mudar você, a oração vai mudar você. Você vai começar a entender, opa, eu tenho que agir desse jeito. Eu tenho que falar desse jeito, eu tenho que andar desse jeito. A minha vida começa a ser guiada porque eu falei, Deus, eu preciso, eu quero, isso e aquilo. Mas daqui a pouco, Deus, seja feita a tua vontade. Senhor, é assim. E Deus vai te direcionando a tomar a decisão correta dia após dia. Você começa com água nos pés, né, do contato inicial da fé. Logo as águas se dão no joelho, significando as primeiras experiências com Deus. As águas na cintura, né? O mensageiro divino conduziu Ezequiel ao rio por mais uma milha de profundidade e aumentou até a cintura. As águas cobriam metade do homem. Agora vemos muito menos
do homem de Deus para fora. É quando você começa a deixar Deus guiar você de verdade. Está entendendo? Porque aí a gente fica assim, né? Aqui eu consigo pular, né? Já foi na onda lá na praia, já pulou, fez o que aconteceu, mas aí quando o negócio começa a descobrir, tu já fica assim. E aí tu opa, aqui já está mais difícil, não está tão fácil de pular. Aqui já estou, né, sendo guiado pelo mar. Se eu demore, a onda vai me levar e eu vou me afogar. Mas em Deus se eu me entregar, Deus vai me levar para ainda mais fundo, para ainda mais profundidade, para ainda mais intimidade, para uma vida completamente diferente da que eu quero. Mas aquela vida que Ele quer. As águas tiveram um efeito muito maior na caminhada de Ezequiel. Ele diminuiu a velocidade por causa da água. Tem horas que não adianta a gente correr, mas continuar a caminhada. Ezequiel agora está cedendo ao poder das águas do rio. Porque muitas vezes a gente fala assim, não, caminhando com Jesus a gente tem que correr, não. É uma caminhada diária. É o dia após dia, dando um passo, dia após dia, falando, Senhor, o que Tu queres para mim? Dia após dia, conquistando algo. Muitas das vezes, a gente quer um carro mais alto, a gente quer isso, a gente quer aquilo, e tem que ser de uma hora para outra. E não é. Precisa-se de um tempo de Deus, tratar, cuidar, para a gente elevar de nível, tratar, cuidar, né, para que a gente saiba lidar com as pessoas. Então, tudo é no tempo certo, deixando com que Deus vá nos guiando. Quando as águas cobrem boa parte do seu corpo, você está rendido. Isso é comprometimento com Deus. Pode também significar o seu chamado. Quanto mais longe vamos, mais nós crescemos. Em quinto lugar, água para nadar. Ezequiel, depois de medir mais uma milha, não consegue encontrar o fundo deste rio. Ezequiel está agora totalmente mergulhado. Isso representa um nível profundo que o crente pode alcançar em sua vida. É onde Deus quer que todos nós, como filhos, estejamos. Não mais você guiando a sua vontade. Não mais você, quer saber, hoje... Paz, tem gente que me odeia. Minha família fica revoltada. Eles já não me chamam para mais nada. Porque eles me chamavam, vai ter um churrasco domingo, vai ter não sei o que domingo. Fala, pô, domingo eu não posso. Faz no sábado, faz no feriado. Não, tem que ser domingo que eu vou fazer a festa 5 horas da tarde com minha filha. Pô, não dá. Nada, só quer saber de igreja. Mas não tem jeito. Eu tive que renunciar porque eu entendi que Deus estava me chamando para algo. Então não é porque hoje eu sou pastor, mas desde que eu me converti, eu vou falar para vocês, eu voltei mais culto depois que eu virei pastor do que antes. Eu voltei 3 cultos. Nesses últimos 8 anos de ministério, deve ter voltado os 3 cultos. Antes disso, eu voltei um culto que eu casei, o outro culto que a Maria nasceu. E aí, meu irmão, acho que eu nem tive mais volta no culto antes de ser pastor. Era todo domingo eu estava lá. Lutando tudo mais na balada. Oh, meu Deus, não quero ser pastor nunca. Se o negócio que eu falo é ruim, não dá pra mim não. Eu quero pegar na rua, isso aí eu queria pegar na rua, não sei o quê. Pastor não, tá amarrado. Né? Agora Ezequiel não tem mais controle, ele está submerso nas águas. Nesta fase, o cristão é dirigido pelo Espírito Santo. Significa controle total do Espírito. O mergulho nas águas nos leva a estar imergido no Espírito. Isso fala de entrega total. Muitos cristãos desejam apenas sentar na margem do rio e observar o outro nadar. Alguns escolhem apenas molhar os pés. Outros entram, mas não querem se envolver. Uns até se envolvem, mas não buscam profundezas com Deus. Mas existem aqueles que sempre querem algo mais
e mergulhar no rio um pouco mais longe. Que é como eu comecei a ministração, falando daquele homem, que eu entendo que Mateus ele escreve que eram 2 homens, mas apenas um falou assim: rapaz, eu quero entrar nesse rio para fazer a diferença, eu quero entrar nesse rio para falar do amor desse Jesus que um dia mudou a minha vida, que me tirou desses sepulcros, que me tirou dessa vida miserável que eu estava vivendo, que agora eu posso voltar para minha família, que agora eu posso ver os meus filhos novamente, que agora eu posso dizer que tenho vida novamente. Esse homem, o gadareno, ele falou: opa, eu quero mergulhar. Talvez o outro ficou para a história. Está até registrado que existiam 2, mas ele não mudou a vida de ninguém. Talvez a família dele até falou assim: opa, realmente vamos começar a dar ouvido a esse Jesus, porque agora o papai voltou para casa. Porque agora nós estamos vendo que ele está mudado. Mas o outro não. O outro decidiu impactar 10 cidades. Você está acomodado onde você está ou deseja algo mais? Responda isso para você, faça essa pergunta para você. Ei, eu estou acomodado onde eu estou, eu quero algo mais, eu quero fazer a diferença, eu quero daqui a 50, 100, 200 anos alguém lembrar: rapaz, a história da minha família, meu avô disse, a minha avó disse, não sei quem disse, que teve um homem que mudou a história da família. Está entendendo? Chegar lá nos céus, nem sei se dá para fazer essas coisas, ficar lá, paz, tá. Quando a gente pensa, existem apenas 2 tipos de pessoas quando se trata de crescimento: as que estão crescendo e as que resistem ao crescimento. Por John Maxwell. Há um preço a pagar para crescer. Compromisso é o preço. É preciso se entregar. Quero te pedir para se colocar de pé. Então não importa qual é o seu time. Não importa se você é fanático pelo Flamengo, pelo Vasco, pelo Botafogo, pelo Fluminense. O importante é: opa, eu entrei pro time de Jesus. Aleluia. Eu gosto de falar, de comemorar o gol do Flamengo, mas eu quero comemorar porque alguém aceitou Jesus. Eu quero comemorar porque eu ganhei uma vida para Jesus. Eu quero comemorar porque eu fui transformado por Jesus. Eu quero pregar esse evangelho com convicção, a mesma convicção que eu vejo as pessoas falar do futebol, a mesma convicção que eu vejo as pessoas falar das suas paixões mundanas. Eu quero falar dessa paixão eterna. Eu quero viver esse evangelho de uma forma sobrenatural. Eu quero fazer como Ezequiel fez, entrar com águas nos pés, mas aí, dia após dia, me aprofundar a viver aquilo que o Senhor me chamou para viver, em águas profundas, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu creio, Senhor, que essa palavra que o Senhor ministrou no meu coração vai motivar, vai incentivar e vai fazer, Pai, com que homens e mulheres entendam, Pai, que nós não viemos aqui só para passar, só para viver, mas fomos chamados para algo maior. São coisas maiores que o Senhor tem para fazer. São coisas maiores, Pai, vidas que serão transformadas, casas que serão alcançadas. Senhor, eu creio, Pai, uma independência mudada, uma independência moldada, uma independência, Pai, que vai ser impactado por tudo aquilo que um dia o Senhor fez, Senhor, na minha vida, na vida de homens e mulheres aqui, Pai, em nome de Jesus. Assim, Deus, como uma mulher um dia te encontrou na beira do poço, Pai, foi impactada. Assim, Pai, eu preciso ser impactado. Assim, Pai, como um dia aquele demoniado gadareno te encontrou na beira dos sepulcros, Pai, e foi impactado, e ele pregou, Pai, para o Decápolis. Senhor, que assim seja a minha vida, que assim seja a vida dos teus filhos, Pai, que esse evangelho, Pai, seja pregado através da nossa boca, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, eu creio, Deus, que grandes coisas vão acontecer através de nós. Grandes coisas, Pai, vão acontecer. Porque hoje, Pai, é dia de aliança.
Deus, é dia de aliança. E essa aliança, Pai, será marcada em nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, que nós possamos tomar, Deus, o melhor lugar. O teu filho iniciou esse culto falando a respeito de Marta e Maria. Deus, que a nossa escolha seja sempre a de Maria, de estar aos teus pés, de cumprir a tua vontade, de beber da água do teu rio, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Uma vez que eu já ouvi Deus falar, o fim a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias, o meu Nós vamos ao momento da ceia. Eu vou apenas reforçar os comunicados que eu sempre dou a respeito da ceia. Você precisa entender uma coisa muito importante. Jesus, ele diz que não tem pacto, não tem aliança com o corpo e o sangue, não tem aliança com ele. E me dói o coração muitas das vezes, dizer, se você não vai comer do pão e do cálice, coma da uva. Eu quero que você tenha comunhão conosco. Mas a verdade é que o meu maior pedido e o maior desejo de Deus para você é que você esteja em comunhão com Cristo e faça parte do corpo e do sangue. Mas se você não se sentir à vontade, talvez você não esteja aliançado com Cristo, hoje ainda tem uma oportunidade de você voltar para Jesus. Hoje ainda tem uma oportunidade de você falar, Senhor, eu quero ser igual a esse gadareno. Senhor, eu quero ser igual aquela mulher que foi impactada. Senhor, eu quero fazer o papel de Maria, de estar aos teus pés e escolher o melhor lugar. Senhor, hoje é noite de reconciliação. Existe alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Existe alguém aqui que quer voltar para Jesus porque sabe que tem um chamado e talvez está paralisado esse chamado? A sua oportunidade é essa. Mas é que não chegou o meu tempo, não, o teu tempo chegou no momento em que Jesus falou, está consumado. É daquele momento em diante que Jesus deu livre acesso. É daquele momento em diante que Jesus falou, as portas estão abertas para a salvação, para a transformação, para que a tua vida seja mudada. Do contrário, as crianças nós aconselhamos pegar umas uvas,
aos demais pegar do cálice e do pão. Amém? Hoje eu vou chamar Jonas e Carol para me ajudar. Bora para aí. As criancinhas vão pegar duas. Não traço não. Aqui eu sei, agora. Aqui. Tá? Então, Não, isso aqui é. eles vão servir. Você pega a uva, ou o cálice e o pão e nós vamos orar. Temos que voltar.